Fala pessoalzinho, tudo tranquilo? Vamos para mais uma aula agora que eu deixei aqui gravada para vocês. Então eu vou pedir umas coisinhas para vocês. Ó. Se vocês curtirem a aula, não esquece de deixar uma curtida aí no vídeo. Se você ainda não for inscrito no canal, por favor se inscreve, que isso daí vai ser bastante importante para mim e para você. Se ativar as notificações, nota 10, melhor ainda. Se curtir muito o vídeo, posta, manda para os seus amigos, compartilha com seus amigos. E se você tiver alguma dúvida, alguma sugestão, por favor, joga aí nos comentários aí embaixo, que eu vou ter o maior prazer de responder para vocês e até gravar novos vídeos a respeito, beleza? Valeu, galera, bora pro vídeo. Hoje a gente vai falar, vai fazer uma introdução à matéria mesmo, né? Não aquela introduçãozinha de datas e tudo mais. E hoje a gente vai falar um pouquinho também sobre sistemas de coordenadas, né? Aqui no CNC a gente usa muito ou coordenadas absolutas ou incrementais, depende muito das cotas que você tem do seu desenho, da estratégia que você quer fazer, e até se você está desenvolvendo um subprograma, por exemplo, é legal de você usar coordenadas incrementais, e você vai entender por que disso já já. Então vamos lá. Vou dar uma introduçãozinha, pessoal, que começa em usinagem para depois a gente cair em CNC, tá? Então, olha só, quando a gente fala em usinagem, a gente fala em manufatura subtrativa, né? Que é um tipo de manufatura que vai subtrair material do seu corpo bruto ali para formar uma peça, para formar alguma coisa que seja do seu interesse. Perdão. Dessa manufatura subtrativa, a gente vai falar especificamente nessa matéria aqui de CNC de fresagem e de torneamento. A gente vai falar de fresagem e torneamento porque a fresa e o torno são duas ferramentas muito características onde se usa a linguagem CNC há muito tempo, né? Mas hoje a gente não usa só a linguagem CNC na manufatura subtrativa, a gente usa sim na subtrativa, mas a gente usa em outros tipos de manufatura. Mas a gente usa em outros tipos de manufatura, como manufatura aditiva também. Impressoras 3D, elas também trabalham com código G, né? Você tem vários modelos aí que trabalham com código G, que é o mesmo código que a gente vai usar aqui para fazer usinagem. E tem diversas máquinas aí que trabalham com código G, então não precisa ser necessariamente uma máquina CNC, mas também uma máquina CNC. Não precisa ser necessariamente um torno e uma fresa, mas também torno e fresa, que são as coisas que a gente vai ver com mais profundidade aqui. Para produzir essa peça aqui, que é uma engrenagem aqui, o que você faz? Você parte de um material bruto, que eu tenho um pedaço de tarugo, né, uma fatia de um tarugo, e você começa a remover material. Então provavelmente passou por uma operação de torneamento aqui, para ficar com esse perfil redondinho, bonitinho aqui. Nisso saem os cavacos, né, quando a gente faz a usinagem. Depois dessa segunda operação aqui, provavelmente passou por um fresamento para fazer essas ranhuras aqui na peça, que depois vão se tornar o sulco aqui entre os dentes. E por fim, ela pode ter passado por diversos processos para chegar aqui, não apenas um fresamento, mas eu acredito que pode ter sido, esse pinhão aqui pode ter sido feito com um fresamento, com uma fresa de 5 eixos talvez. A gente vai ver também o que são os eixos da máquina, tá? O que são os eixos, mas basicamente um eixo de uma máquina é um grau de liberdade dessa máquina, né? Então se eu tenho uma fresa de 3 eixos, quer dizer que eu consigo mexer nas coordenadas x, y e z da ponta da minha ferramenta, né? Eu consigo transladar, mas eu não consigo fazer mais nada além dessa translação. Quando eu posso fazer algo além da translação, que eu posso fazer uma rotação, posso alterar a inclinação da minha ferramenta, eu posso ter mais 2 eixos, porque eu quero fazer 2 rotações ali, né? Então, aí que eu vou para 5 eixos. Então, o fato de eu poder mexer em 3 direções e 2 ângulos me dá os 5 eixos aí de uma fresa de 5 eixos.
e assim por diante. Falando bem rapidamente sobre torneamento, eu coloquei umas imagens aqui porque algumas pessoas, né, nunca viram um torno, isso é bem normal. Então, e outras já viram. Então o torno, ele tem um torno normal, que não seja um torno CNC, ele tem mais ou menos essa aparência aqui ou essa aparência aqui, tanto faz, né? Então você tem o sistema de fixação da peça aqui, que a gente chama de castanha. Aqui a gente tem a árvore primária. A árvore primária nesse tipo de máquina é o que gira, né? Então a gente tem a árvore primária aqui. E aí a gente tem várias coisas, né? Então aqui você tem algumas alavancas de comando. Você consegue selecionar aqui o engrenamento, né? Quer dizer, você consegue trocar a relação de engrenamento do seu torno para mais velocidade ou para mais torque, tanto faz. Essa parte aqui do começo a gente chama de cabeçote, né? E aí depois vem vindo as peças. Então aqui dentro você tem como se fosse uma transmissão, por isso que chama árvore o que está aqui dentro. Aqui tem a castanha, que é onde você vai fixar a sua peça. Aqui do outro lado você tem uma outra peça que ajuda a você fixar a sua peça que você vai desbastar se ela for muito longa. Então aqui você tem um cabeçote que a gente chama de cabeçote móvel, né, que você pode ajudar a fixar a sua peça aqui. Em alguns casos se usa, outros casos não se usa. Aí a gente tem esta parte aqui no centro aqui, que é onde ficam as ferramentas, né? Então você tem o porta-ferramentas aqui, e você tem aqui dentro você consegue fazer dois ajustes da ferramenta, tanto, né, você consegue andar com isso daqui longitudinalmente, né, para você desbastar diferentes regiões da sua peça aqui, quanto você consegue andar com a ferramenta transversalmente para você fazer um torneamento num raio mais profundo ou num raio mais raso aqui, né? Então você consegue dar essas duas direções aí de movimento na sua ferramenta. Aí a gente tem aqui embaixo a vara, né? Tem um fuso aqui que é para você conseguir movimentar esse carro aqui, né? E aqui embaixo a gente tem o barramento do seu torno. A ideia aqui é que o que acontece? Você tem que tomar muito cuidado quando você está mexendo com o torno e com uma máquina, uma fresa também, porque você pode trombar, você pode ter um trombamento entre a ferramenta e a castanha, por exemplo. Então essa castanha aqui ela está girando normalmente a velocidade alta, e se você por um acaso invadir o espaço dessa castanha aqui com a ferramenta por algum motivo, vai bater a ferramenta e vai danificar a máquina, vai quebrar, pode entortar o barramento, pode entortar a vara, pode acontecer um monte de coisas aqui que a gente não quer que aconteça, né? Tanto na fresa quanto no torno, mesmo nos CNCs, pode ocorrer trombamento também. As máquinas elas não são protegidas contra trombamento, né? Porque você pode ter um trombamento, por exemplo, da ferramenta com a peça, né? Você está usinando a peça e aí você está num momento que você está fazendo um movimento que não é de corte, mas você acaba batendo na peça com a ferramenta. Isso também pode danificar tanto a ferramenta, quanto a peça, quanto a máquina. Então a gente tem que evitar esse tipo de trombamento aí, tá? Se eu der uma olhadinha na peça em si, a peça é esse cilindro aqui que está sendo usinado, né? Então aqui tem a parte bruta da peça, aqui já tem uma parte que passou por um faceamento. Então aqui eu tenho a ferramenta, né? Essa ferramenta normalmente ela tem uma pontinha que tem algo que a gente chama de inserto, que é uma pastilha de uma outra cor, que é ela que faz o corte, né? E essa pastilha é cerâmica normalmente, ou de uma liga de metal e cerâmica, bem dura, bem resistente, por isso que ela consegue cortar metal. E aí vai sair o seu cavaco aqui, normalmente o cavaco é quente, né? Porque você está removendo ele do material. E você tem algumas velocidades aqui, né? Você tem essa velocidade aqui, ó, com que a peça vai passar pela ferramenta nesse sentido aqui, que é a velocidade de corte,
né? Então você tem uma velocidade de corte, que é a velocidade com que essa peça essa parte da peça que está prestes a se tornar cavaco, né, está prestes a se desprender da peça, ela vai atingir a ferramenta, né? Então é a velocidade com que ela vai atingir a ferramenta. E eu tenho uma outra velocidade, que é a velocidade de avanço, né? Porque conforme eu vou cortando, eu tenho que ir avançando aqui com a minha ferramenta para a esquerda aqui nesse caso, porque eu tenho que remover mais material. Se eu ficar parado no mesmo lugar, ele vai parar de remover material e vai ficar ali a peça girando em falso, né? E aí o que acontece? Esta velocidade, tanto a velocidade de corte quanto a velocidade de avanço, são velocidades que a gente tem que saber calcular, porque cada material vai pedir uma velocidade de corte e uma velocidade de avanço. Inclusive, dependendo do material e dependendo do acabamento que você quer, acabamento superficial, você tem que ter mais ou menos avanço e uma velocidade de corte maior ou menor, né, para você poder usinar o seu material corretamente, gerar cavacos também de um tamanho apropriado e ter o acabamento desejado. O tamanho do cavaco que a gente gera, ele é muito importante, pessoal, porque a gente quer cavacos que não sejam extremamente pequenos, né? Que sejam, eles não podem ser granulares, mas eles não podem ser cavacos também extremamente longos, aquele cavaco tipo fita, assim, porque o que acontece? Isso acaba enroscando na peça, enroscando na máquina, acaba sobreaquecendo a ferramenta. Também não é legal você ter um cavaco muito longo. Então, a forma do cavaco, isso é uma coisa mais para usinagem, né? Mais para matéria de usinagem, mas a forma do cavaco, ela vai te dizer se a velocidade de corte que você tem está adequada. A gente normalmente quer um cavaco que ele parece uma vírgula assim, e que ele não é um cavaco longo, não é um cavaco tipo fita, mas ele também não é um cavaco muito pequenininho, tá? Se dependendo do material, dependendo se o material é um material mais dúctil ou se ele é um material mais frágil, e da ferramenta e da velocidade de corte, você pode ter cavacos diferentes aí. Então beleza, deu uma olhadinha em torno e agora a gente vai dar uma olhadinha na fresa. Não sei se alguém já viu uma fresa, muitas pessoas não conhecem a fresa, né? O torno ele é mais conhecido até do pessoal do que a fresa. A fresa, pessoal, para quem nunca viu, imagina uma furadeira, assim, que tem uma broca. Inclusive isso daqui parece uma broca de furadeira, mas não é. Isso aqui para fresa a gente chama de bit da fresa, né? Então imagina que essa parte aqui da fresa, que parece uma broca assim, ela é como se fosse uma broca de furadeira, só que ela não vai no sentido de furação, né? Ela também pode ir no sentido de furação, a gente também fura com fresa, mas ela come aqui lateralmente, ela desbasta lateralmente. Então é como se fosse uma broca que come para os lados, para você fazer diversos tipos de desbaste aí, né? E, cara, fresa tem uma infinidade de operações que a gente consegue fazer com fresa, porque na fresa o que se movimenta, né, é justamente a ponta da ferramenta, né? Você tem o material, a peça bruta lá embaixo, que pode ter qualquer formato, você vai prender ela com garras ou com algo que lembra uma morsa, e aí a sua fresa, né, o seu bit de fresa, ele vai fazer o caminho que você mandar ele fazer. Ele pode fazer furos, ele pode fazer desbaste, ele pode fazer faceamento, ele pode fazer diversos tipos de operação aí na sua peça. Então a fresa é uma máquina bastante versátil. Inclusive tem algumas peças que você consegue fazer tanto no torno quanto na fresa, né? Peças redondas você pode fazer na fresa também, não tem problema. Às vezes no torno é muito mais simples, mas você consegue reproduzir a peça numa fresa, por exemplo. E aí você tem vários tipos de bit de fresa, né? Você tem esse bit de fresa que é um bit mais alongado, que parece uma broca. Você tem bits de fresa que são mais largos, assim, que servem normalmente para fazer o faceamento, né? Então esse desbaste superior da sua peça. Você tem diversos tipos. Aqui tem algumas indicações falando das superfícies de corte e tal, e a gente não vai prestar muita atenção nisso daqui nesse momento. O que eu quero que vocês prestem atenção
é nessa parte do fresamento aqui, que é o fresamento concordante ou discordante, né? Então, o que acontece quando eu tenho um fresamento concordante, por exemplo? Quando eu tenho um fresamento concordante, eu estou girando aqui, por exemplo, essa ferramenta aqui, ó, ela está girando nesse sentido aqui, que é o sentido anti-horário, certo? E a direção de avanço dessa ferramenta aqui, ó, ela tá... Aliás, deixa eu ver aqui. Deixa eu ver se está certa essa nomenclatura aqui agora, né? Eu estou na dúvida se essa direção de avanço da figura aqui está querendo dizer que a peça está avançando ou se ela está querendo dizer que a ferramenta está avançando. Mas no caso aqui, ela quer dizer, eu acho que ela quer dizer que a peça está avançando aqui. É isso mesmo. Então o que acontece? Ó? Imagina que a peça está se movendo para a direita, que normalmente é a ferramenta que está indo para a esquerda, não a peça para a direita, mas vamos imaginar aqui só com o desenho. Quando você tem esse fresamento concordante, o que está acontecendo? A ferramenta está girando aqui no sentido anti-horário e ela está funcionando como se ela estivesse escalando aqui a minha peça, né? Então ela está girando e ela começa o corte numa região mais larga e termina o corte numa região mais fina. Em inglês é mais fácil entender porque esse modo aqui é um modo climb, né? Você vai fazer o desbaste no modo de... Climb é escalar em inglês, né? Então é como se você estivesse escalando a peça, que é o fresamento concordante. E existe um outro tipo de fresamento, que é esse daqui, que é o fresamento discordante, que a direção da peça continua sendo essa, mas o corte ele vem de baixo para cima, tá vendo? Então a fresa ela vai girando assim, ela vai andando para a esquerda aqui, ela começa a cortar do mais fino, da parte mais fina, para a parte mais grossa. O que acontece? Qual dos dois, tem diferença entre os dois fresamentos? Tem algum tipo de fresamento que é melhor? Normalmente a gente usa o fresamento concordante, né? A gente prefere utilizar o fresamento concordante. Por que a gente prefere utilizar o concordante? Que é onde você começa a cortar do lado grosso e termina do lado fino aqui, ó. Porque o fresamento concordante, ele te dá mais estabilidade na ferramenta, então você tem menos vibração na ferramenta, e se você tem menos vibração na ferramenta, você tem um acabamento melhor na peça, né? Então o fresamento concordante ele é o preferido. Ele é sempre possível? Ele não é sempre possível. Por que ele não é sempre possível? Pega um caso como esse dessa figura aqui, ó, por exemplo. Se eu estiver entrando aqui do lado esquerdo e estiver avançando aqui com a minha ferramenta para cá, dependendo do sentido que ela está girando aqui, eu acredito que ela está girando no sentido, se você olhar de cima, o sentido anti-horário, mas dependendo do sentido que ela está girando aqui, de um lado você vai ter o fresamento concordante e do outro você vai ter o discordante. Não tem como evitar, porque você está desbastando dos dois lados, né? Então, se de um lado ela está girando contra a peça, do outro lado ela está girando a favor da peça. Não tem como evitar isso. Então, você vai ter concordante de um lado e discordante do outro. Mas, se você puder optar, se você estiver fazendo um desbaste onde a ferramenta vai pegar só de um lado por vez, normalmente a gente opta pelo fresamento concordante, por esse modo climb aqui, né? E quando você fresa dessa forma que você tem um acabamento melhor. E também acaba protegendo mais a ferramenta, que você protege melhor a ponta da ferramenta, evita um pouco de quebra de usinar dessa forma aqui. Bom, pessoal, estações de trabalho CNC. Olha só. Eu tenho duas estações aqui. Aqui eu tenho uma estação que é um torno. Essa máquina aqui é um torno da Home, né? Ele é um torno CNC. Então aqui por dentro dessa carcaça aqui toda tem um torno igual a gente viu, quase igual, né? Não tem as alavanquinhas ali porque a operação dele é toda pelo painel aqui. E a máquina CNC normalmente ela tem uma portinha
Então aqui eu tenho uma portinha da minha máquina CNC aqui, ó, certo? Por que ela tem uma portinha? Porque as máquinas CNC normalmente só operam com a portinha fechada, para você justamente proteger o trabalhador que está trabalhando aqui, né? Para você evitar acidentes. Se o cara põe a mão lá dentro e está funcionando, o negócio vai dar um problemão aí. E aqui, nesse painel aqui, você pode fazer dois tipos de operação. Você pode fazer a operação manual, então você pode colocar a peça lá dentro, fechar e ir dando as instruções para ele fazer um avanço, voltar, aumentar a velocidade, diminuir e tal coisa. Ou você pode colocar um programa aqui, você pode subir o seu programa CNC na máquina aqui, ou você pode digitar no próprio painel, que é bem doloroso fazer, mas as máquinas permitem também. E aí você consegue fazer a usinagem da sua peça aqui bonitinho. E se você tem um programa, você consegue repetir esse programa várias vezes, então você ganha uma certa agilidade aí no processo. Uma coisa, tá gravado, beleza. Aqui, ó, a gente tem uma fresa CNC, né? Então essa máquina aqui, na verdade, ela é bem grande, ela está aberta aqui, né? Mas se vocês olharem aqui dentro, ó, aqui eu tenho o motor aqui da fresa, né? E aqui embaixo, ó, eu acredito que o bit de fresa está aqui, ó, né? Ele está bem, aqui está o mandril, aqui está o bit da fresa, tem o magazine aqui, tem tudo. O que eu acredito que aconteça é que essa fresa aqui faça um movimento para frente e para trás, no sentido de entrar e sair da tela aí, e os movimentos em X aqui e na vertical, quem faz talvez quem faz na vertical também é o bit, mas na horizontal acho que quem faz é a mesa aqui, ó. Tem algumas máquinas onde a mesa faz alguns movimentos e o bit faz outros movimentos aqui. No fundo não muda em nada a maneira da gente programar, porque a gente vai programar de uma forma a referenciar a ponta da ferramenta com relação à peça, então a máquina ela se entende quando ela tem que fazer um movimento em X, se é na mesa, se é no mandril ali, tanto faz, é a máquina que se vira para fazer. Mas em todo caso aqui a gente tem aqui o mandrilzinho, a ponta da fresa está aqui, e aí você fixa a sua peça em algum lugar aqui, fecha as portas, essa aqui também tem duas portas. O painel dela o painel dela está aqui, ó. Tá aqui do lado, e aí é a mesma coisa, você fecha a porta e executa o seu programa ou executa as instruções manualmente aqui, tanto faz. Em qualquer um dos casos aqui, é interessante você saber que a máquina ela tem um conjunto de ferramentas dentro dela em um lugar que se chama magazine. Eu falei do magazine aqui, mas não falei o que é. Magazine, a tradução de magazine é como se fosse uma prateleira, né, uma estante. Então você tem um magazine, a máquina faz a troca de ferramenta sozinha, você simplesmente programa, ela troca a ferramenta se você quiser. Ela vai reconhecer planos e sistemas de coordenadas que a gente vai programar e ela vai executar sequências de instruções pré-programadas aí, ou no modo manual também. Beleza. Vantagens do uso das máquinas CNC. Acho que aqui é bem claro, mas só para a gente citar. Repetibilidade de processo, né? Se eu tenho peças brutas sempre do mesmo tamanho e que eu consigo fixar sempre da mesma forma, eu consigo reproduzir muitas peças ali, né? De uma maneira muito simples. Então eu faço um programa extremamente eficiente e aí eu consigo reproduzir várias peças. Tem até algumas partes de rotina de código CNC que a gente consegue utilizar justamente para referenciar a peça. Então eu sei que a peça é quadrada, mas eu sei que ou cúbica, né, vamos dizer assim, por exemplo, mas ela pode estar situada em uma região da minha máquina ligeiramente diferente da anterior, né, porque um robô foi lá e fixou de uma maneira diferente, ou uma pessoa foi lá e pode ter fixado de uma maneira diferente. E uma parte da rotina que você consegue fazer com a máquina CNC é pegar uma ferramenta, que é um probe, que a gente chama, que é uma pontinha de medição, e eu consigo fazer aproximações e medir onde é que está a minha peça, consigo fazer a referenciação da minha peça, ali consigo criar algo que a gente chama de zero peça na minha peça, e
e aí eu consigo fazer a usinagem com base nesse zero peça que eu li no programa. O Matheus aqui está perguntando se o custo de uma máquina CNC é alto. Ele varia muito, né? Depende muito da máquina CNC que você quer comprar, da quantidade de operações que você precisa que ela faça, do nível de precisão que você quer que ela tenha, da quantidade de eixos que você quer que ela tenha, mas normalmente uma máquina CNC aí vai custar para você, eu acredito que pelo menos uns 100 mil reais aí tranquilamente. Pode ser um pouco mais barato se for uma máquina mais simples, mas não é normalmente um equipamento barato. Só que é uma coisa muito boa, né? Porque você acaba deixando de depender de muitas coisas. Você não fica dependendo de ter uma pessoa lá para operar a máquina, por exemplo, para ficar fazendo um monte de peça igual. Então, em empresas que têm alto fluxo de produção, você nunca vai ter um chão de fábrica cheio de torneiro ou cheio de pessoa que mexe em fresa lá, que eu não sei se o nome, não sei qual é o nome, mas e para fazer um monte de peça igual, você vai comprar um CNC, né? Então você não precisa de funcionários que sabem fazer isso daí manualmente, você não precisa de turnos, você pode deixar uma máquina dessa trabalhando 24 horas, se você conseguir alimentar ela 24 horas, e você precisa de muito menos funcionários para produzir muito mais coisas. A diferença com relação à mão de obra aqui é que você tem um menor número de pessoas na sua mão de obra, mas a sua mão de obra vai ter que ser muito mais qualificada, né? Beleza? Então, e tem outras coisas, tem o nível de acabamento acaba sendo um pouco melhor, você tem muito menos chance de erro humano, né? Uma vez que o programinha está certo e validado, ele vai fazer sempre a mesma coisa. Então, essas são as principais vantagens de um centro de usinagem CNC. Inclusive, tem diversos centros. Tem centros que tem torno e tem fresa juntos. Enfim, tem um monte de coisa. Tem torno que tem uma fresa junto ali, 3 eixos junto ali para você conseguir usinar a sua peça. Tem várias coisas aí. As particularidades das máquinas CNC, vamos colocar assim. Primeiro, você consegue muito facilmente integrar essa máquina CNC numa linha automatizada. A manutenção, ela sim, você precisa de manutenção sim, inclusive era o próximo item aqui que eu ia falar. Uma parte da manutenção da máquina CNC, acho que a parte mais recorrente é a limpeza da máquina, né? Você não consegue limpar esta máquina automaticamente, né? Você até consegue fazer alguma coisa, mas de tempos em tempos você tem que fazer uma limpeza manual na máquina para garantir que você removeu todos os cavacos dela. Mas o mais importante é que a calibração da máquina ela faz parte da manutenção. Então, de tempos em tempos você tem que recalibrar essa máquina. Você tem que mostrar para ela onde é que é o zero máquina dela direitinho. Porque se você não tiver esse zero máquina bem calibrado, a sua máquina vai começar a errar na peça. Aí é bem complicado. A gente tem alguns pontos de referência, né? O absoluto é o zero máquina, e aí a gente cria alguns pontos de referência que a gente chama de zero peça, né? Que são pontos que você mede ali na sua peça, e você fala, bom, aqui é meu zero peça para eu fazer minha peça. É um ponto de referência. Que ele é um zero, né? Para você programar ele vai funcionar como um zero, só que internamente a máquina, esse zero ele é relativo ao zero máquina. Então se o zero máquina está errado, o zero peça vai sair com desvio também, e aí a sua peça vai dar toda errada. Então precisa fazer calibração dessas máquinas sim, tá? E aí depende muito do tipo de máquina e depende também do seu volume de produção, né? Se não é uma máquina que trabalha tanto, você pode calibrar com intervalo de tempo maior, mas se é uma máquina que trabalha bastante, talvez a calibração tenha que ser em intervalos menores aí. O legal é que ela pode fornecer estatísticas para sistemas de SAP, né, de quantas peças foram produzidas, quanto tempo trabalhou e tudo mais. Isso daqui integra bastante com aquele lance de indústria 4.0. Você tem um setup de ferramentas
que é aquele magazine que eu falei para você, e esse setup ele tem que seguir um padrão local, né? Então, principalmente quando a máquina passa por ferramenta, eu falei que eu ia errar bastante hoje. Quando a máquina passa por manutenção, vocês têm que verificar sempre se as ferramentas estão nas posições corretas do magazine, né? Porque quando você está fazendo a programação, você pede para a máquina pegar uma ferramenta que está em determinada posição do magazine. Ela não sabe que ferramenta é, ela vai pegar aquela ferramenta. E às vezes acontece de alguém trocar as ferramentas lá no magazine, aí dá umas coisas esquisitas, né? Então tem que sempre verificar se realmente a ferramenta está correta no lugar correto. A limpeza da máquina a gente já falou, pode falar. Como assim? Boa pergunta. Eu sei que o que você consegue fazer fácil com essas máquinas é subir programas nela à distância, né? E você consegue, inclusive, colocar ela para executar ou para a máquina à distância. Esse tipo de controle você consegue. Agora, acessar um banco de dados, eu já não sei, cara. Você diz para mudar, por exemplo, um programa acessar uma medida de uma peça durante uma operação, é isso? Algo assim, no banco de dados? E isso daí eu acredito que seja mais difícil de fazer, tá? Talvez até algum sistema permita essa flexibilidade, mas até por segurança de operação eu não sei se eu usaria essa flexibilidade aí, sabe? Porque os códigos CNC, você vai ver quando a gente montar os códigos, que você tem que montar o código, você tem que dar uma validada no código para ver se realmente não vai ocorrer nenhum trombamento, né? Se a usinagem vai passar tudo certinho e tudo mais. E então eu acho que você acessar um dado, você poder mudar um parâmetro do programa em operação, talvez seja um pouco perigoso por causa disso. Você pode não conseguir validar o seu programa para todos os dados possíveis que podem entrar nele, e aí uma hora pode dar um problema. Mais uma coisa que eu sei que você consegue fazer é substituir um programa, né? Se você quiser subir outro programa na máquina para que ela execute outra peça, isso você consegue fazer muito rapidamente, então talvez seja algo mais alcançável aí. Nada. Então o setup aqui já falei, a limpeza não pode ser automatizada, já falei também. E aqui a programação, que eu acabei de falar. A programação pode ser testada em simuladores próprios, né? Que é aquela parte de você validar o seu programa justamente para evitar trombamentos e outras falhas aí. O trombamento é algo que a gente sempre quer evitar, tá? Porque o que pode ser um trombamento, pessoal? Nem sempre a ferramenta tocar a peça é algo que você quer, né? Principalmente se a velocidade com que você está movimentando a sua ferramenta não estiver adequada. A gente tem alguns movimentos que a gente faz em CNC que são movimentos rápidos de posicionamento, porque você ganha tempo de produção, né? Então, se você vai de um canto ao outro, que você sabe que você não vai usinar nada no meio do caminho, você pode ir muito rápido, né? Mas se eu vou de um canto ao outro, mas eu estou usinando, aí eu tenho uma velocidade de avanço, estou certinho, eu tenho que ir mais devagar. E às vezes, nesse movimento rápido, você pode trombar a ferramenta na peça também. Pode estar até no sentido que a ferramenta cortaria, mas se a velocidade está inadequada, você pode danificar tanto a peça, que é o mais simples, né? Porque você só troca a peça, mas você pode danificar a ferramenta e a máquina também. Aí é complicado. Então, trombamento é algo que a gente sempre vai tentar evitar. Tentar não, né? Sempre vai evitar, lógico. Sobre a programação CNC, pessoal, como que ela surgiu? Ela surgiu nos Estados Unidos no início da década de 50, onde se chamava apenas comando numérico. Era feita com cartão perfurado, tudo era uma tentativa já de automação do processo de usinagem, né? E aí, em 1970, com o avanço da computação e tudo mais, meios magnéticos de gravação de dados e tal,
Aí surge o CNC, que é o Comando Numérico Computadorizado. Por definição aqui, ó, como que eu olho para uma linguagem CNC? Por definição, todas as informações geométricas e dimensionais contidas em uma peça, que é conhecida por desenhos, né? Você tem um projeto da peça, elas deveriam ser entendidas e processadas pela máquina CNC. É essa a ideia, né? Possibilitando a automação do processo. Então, lá no começo, as pessoas pensaram que seria legal ter uma linguagem através da qual a sua máquina conseguisse entender o desenho da peça e conseguisse, então, executar esse desenho. Lógico que hoje a gente sabe que não é só o desenho, a gente precisa também entender o processo de usinagem como um todo, né? Então, não é só a geometria da peça, mas sim a geometria de todas as operações que você quer fazer com a peça até chegar na peça final, que você tem que fazer a máquina entender. O controle numérico computadorizado é o mais usado em máquinas automáticas operatrizes de usinagem, essa linguagem do CNC aqui. E aí, em 1980, entra a era dos grandes centros de usinagem de sistemas flexíveis de manufatura. Isso daqui, essa questão de sistema flexível de manufatura é uma tendência até hoje, né? Uma das coisas que se deseja com a indústria 4.0 é justamente você ter uma flexibilidade no seu sistema de manufatura, que aí você consegue, com a mesma linha, com o mesmo maquinário, produzir diversas coisas diferentes. Ainda sobre a programação CNC, como que é a elaboração do programa moderna, né? Elaboração do programa que a gente faz hoje em dia. Ela pode ser diretamente no painel da máquina, que eu falei para vocês que é bem doloroso de fazer, por meio de um computador comum. Então você pode pegar o seu computador, o seu notebook, o seu desktop, qualquer coisa assim, e criar o programa e executar esse programa, ou por meio de um software de CAM. CAM é o Computer Assisted Manufacturing, né? Então você tem um programa de manufatura assistida por computador. Que tipo de programa é esse? Não sei se vocês já mexeram ou não, mas é tipo um Fusion 360, né? No Fusion você consegue fazer um modelo da sua peça, então você desenha lá a peça. Depois você consegue fazer a usinagem da peça. Você seleciona as operações que você quer de uma maneira bem gráfica, bem visual, e você consegue fazer com que o próprio software de CAM gere o código G para você. Aí você pode me perguntar, professor, para que eu estou aprendendo essa bodega na mão se eu posso gerar isso com um programa? Eu tenho a resposta para você. A gente está aprendendo isso na mão por dois motivos. Primeiro, porque o programa que sai desse software de CAM, ele não é um programa perfeito. Ele tem algumas coisas que executam e outras coisas que não executam, que o próprio software deixa em branco. Por exemplo, seleção de ferramenta, porque você não consegue colocar lá no software como que é o seu magazine e tudo mais. Então você tem que pegar esse programa que sai, entendê-lo, e aí sim, nos lugares certos, você fazer as intervenções necessárias. Uma delas, essa de troca de ferramenta. Mas não é só isso. A questão é que esses softwares de CAM, eles acabam gerando programas que vão fazer a sua peça, sim, mas que, por um lado, eles são bem otimizados, né? Eles têm um nível de inteligência artificial bem grande ali, conseguem fazer bastante coisa, mas, por outro lado, eles são muito pouco otimizados. Se for para você fazer operações um pouco mais simples, você acaba gerando um programa aí de 1.000, 1.200 linhas para fazer uma operação que você conseguiria fazer com 30 linhas no programa CNC. E por que eu não posso ter um programa de 1.000, 1.200 linhas? Porque dependendo da sua máquina CNC, ela não tem memória para ler tudo isso. Tem algumas indústrias, e não são poucas, que têm máquinas muito antigas. Essas máquinas muito antigas têm pouca memória. Então eu não posso jogar um programa extremamente grande, porque eu tenho que ter vários programas nessa máquina, e o tamanho do programa é dado basicamente pela quantidade de blocos de programação, que é a quantidade de linhas no programa CNC. Então, se eu coloco um programa extremamente grande na máquina, eu não consigo colocar mais nenhum programa.
e aí eu não consigo fazer um monte de coisa com a máquina. Tem algumas empresas, inclusive eu fui abordado por um aluno semana passada, que eu sempre falo isso e o pessoal sempre não acredita, e o aluno falou para mim semana passada, um aluno da mecânica, falou: professor, eu não acreditava nisso, mas é verdade. Você falava lá na disciplina de CNC que a gente tinha que saber os programas fazer na mão, porque tinha lugar que a máquina não comportava um programa grande, e lá na empresa que o cara tá conseguindo um estágio agora, que está trabalhando, as máquinas são todas antigas mesmo. E aí tem 2 técnicos lá que ficam subindo o programa na máquina ou programando no painel, e tem que fazer na mão, porque se não fizer na mão não vai rodar. Tem muito lugar que é assim, pessoal, muito lugar. As empresas top e tal, que tem já as máquinas CNC mais novas, essas são só as bem top mesmo. Tá? Então a gente precisa saber isso aqui na mão. E é muito legal também, porque se você for fazer alguma coisa, se você tem um projeto seu que você vai fazer uma impressão 3D, qualquer coisa assim, você consegue programar, ou uma cortadora laser, também a cortadora laser você consegue programar em código G. Então você precisa saber o código G para essas diversas coisas. E não é difícil programar em código G, na verdade é bem fácil. Básico para programação, pessoal. Tem alguns comentários aqui que eu preciso fazer porque vocês precisam saber para você entender os primeiros exercícios que a gente vai fazer ainda hoje. A gente tem alguns códigos que são padrão, né? Tem mais letras aqui, mas as principais são o código G, o T, o G é o código, são os guias, né, de movimento, T para você trocar a ferramenta, M, funções miscelâneas, F é uma velocidade de avanço e S é uma velocidade de rotação da sua árvore primária, tanto do torno quanto da fresa. Você precisa conhecer a geometria da peça, não tem como, então você sempre vai programar olhando para um desenho. Você precisa conhecer o material da peça, principalmente para você escolher as velocidades de avanço, corte e a ferramenta que você vai utilizar. Aí você vai selecionar as operações, definir os sistemas de coordenada que você quer utilizar e executar essas operações adequadamente. Bom, aqui a sopa de letrinhas aqui começa. Então a gente tem os comandos básicos, pessoal. E todo comando em CNC ele começa com uma letra. Eu vou começar aqui a passar para vocês o CNC básico, o CNC padrão. Depois a gente vai começar a fazer algumas coisas porque a gente vai trabalhar com Siemens, né? A gente vai para o Sinotrem lá. Então a gente a Siemens ela tem alguns comandos que ela faz da forma dela, como a Fanuc tem, como a Home tem, como várias outras tem também, a Hitachi, várias outras também têm comandos próprios. E esses comandos próprios já aparecem um pouco mais como uma linguagem de programação, então já são palavrinhas. Mas o que vem da norma mesmo, os comandos em código G básicos, eles são dados por uma letra e um conjunto de números que segue essa letra. Tá? Então você tem, em algumas máquinas você usa o D, que é o diâmetro da ferramenta. Na máquina Siemens a gente não usa, a gente programa a ferramenta inteira antes. O F, que é a velocidade de avanço da ferramenta, que eu já falei para vocês. G, que são os códigos principais, são os guias da movimentação aqui. E também tem outros, né? Tem várias funções modais aqui, que são códigos G também. Funções de definição de plano de operação, funções de definição de sistema de unidades. O G tem muita coisa, por isso que se chama código G, inclusive, porque G é o principal aqui. H normalmente é o comprimento da ferramenta, no Siemens a gente também não usa, porque a ferramenta é toda pré-programada. I, J e K são eixos auxiliares que a gente usa junto com os eixos X, Y e Z. Um dos motivos para a gente usar esses eixos I, J e K aqui é para você fazer uma interpolação que a gente chama de interpolação circular ou interpolação helicoidal, na qual eu preciso indicar para a máquina onde está o centro da minha circunferência. Depois vocês vão entender por que eu preciso falar onde é que está o centro, mas a gente consegue fazer. A gente tem funções M, que são funções miscelâneas, então ligar fluido de refrigerante, desligar fluido de refrigerante, girar minha árvore para um lado, girar a árvore para o outro lado, parar a árvore,
enfim, tem vários comandos, terminar o código, várias coisas assim, a gente vai usar código M. Depois N, vocês vão ver que toda a linha de código CNC começa com N, um número alguma coisa, porque esse N é só o número da linha, tá? Eu não sei porque que as máquinas atuais ainda mantêm isso daqui, mas mantém, né? Então fica, o número da linha não fica no editor de texto ali no cantinho, ele fica na linha de programação mesmo. O, que é o número do programa, no Siemens a gente também não usa esse O aqui, isso daqui eles tiraram, mas normalmente quando você tem esse O aqui, você coloca ele logo no começo do programa e você está dizendo para a máquina que esse é o nome do programa, basicamente. Você pode chamar ele como uma subrotina em um outro programa. R são os raios de arcos de circunferência. No Siemens a gente usa um outro que se chama CR. Sim, o Matheus está perguntando se eu vou postar isso aqui no Canvas depois. Sim, eu vou postar sim. Nesse fim de semana que eu vou organizar os Canvas todos, aí eu vou jogar. Eu sempre deixo os materiais, os slides, eu passo tudo para vocês. Os vídeos gravados, que ela está sendo gravada, eu vou jogar tudo no Canvas para vocês sim, tá? S é a rotação do eixo árvore, né? Então você vai dizer quantos RPM você quer no seu eixo árvore lá. T é a seleção da ferramenta. No Siemens a gente também não usa o T, e tem um outro código lá da Siemens para selecionar a ferramenta. E X, Y e Z são os eixos principais, né? Normalmente a gente usa X, Y e Z para dar as coordenadas X, Y e Z que você quer que a sua ferramenta vá. Então isso daqui a gente sempre usa. X, Y, Z, praticamente toda a linha a gente usa. Bom, números, pessoal. Lembra que eu falei que toda letrinha vem com um número, né? Então eu vou associar um número a uma letra e isso vai significar uma coisa para mim. Por exemplo, a velocidade de avanço da ferramenta F, se eu quiser 1000 RPM, eu vou colocar F 1000 lá na minha instrução e vai ser um 1000 RPM isso aqui. Tipo de função G, né? Então, por exemplo, se eu fizer um G00, eu sei que é um movimento rápido. Se eu fizer um G01, é uma interpolação linear. G02 e G03 são interpolações circulares, né? Tem no sentido horário e no sentido anti-horário. Basicamente esses são os movimentos. G04 já é movimento, já é pausa, e aí tem um monte de tipos de movimentos aí. E o G03 ele pode ser interpolação helicoidal também. Tipo de função miscelânea, M, que eu já falei para vocês. Então, se eu der um M30, eu sei que é fim de código. M17, eu acho que é fim de subrotina. Aí você tem M02, M03, que são para girar a árvore num sentido ou no outro. Assim por diante, tem vários M's também. Medidas das coordenadas, então se eu quiser que o X se movimente para a posição X igual a 10 mm, eu vou colocar X10, Y para 50 mm, Y50 e assim por diante. E JK a mesma coisa, R é raio de circunferência, H e D são medidas de ferramenta, que a gente também dá as medidas aqui. Número do programa O, né? Então O0001 quer dizer programa 1 e assim por diante. Velocidade de rotação do eixo árvore, né? Aqui é o avanço, eu falei rotação em RPM, mas não é, aqui é avanço, que é em milímetros por minuto, a rotação sim, que é em rotações por minuto aqui. Tá piscando isso aqui, deixa eu ver. Então a velocidade de rotação do eixo árvore, agora sim, e o número da ferramenta interessada no magazine. Então eu posso dizer T01 ser um tipo de bit ali para desbaste lateral, T02 pode ser um bit para faceamento, T03 pode ser um probe e assim por diante. Você pode ter um monte de ferramenta colocada lá na sua máquina. E aí a gente tem aqui, ó, vamos começar pelos comandos básicos. Principais comandos aqui, M para centro de usinagem. Então os M são os miscelâneos. Não que a gente vai precisar saber isso daqui hoje, só para você ter uma leve ideia disso daqui. Você, com os comandos M, você controla
a máquina e você também controla o fluxo do programa, né? Então, se você vai para uma subrotina, se você vai terminar um programa, se você vai fazer uma pausa, essas coisas. E eles podem variar conforme o tipo de fabricante, mas aqui você consegue ver aqueles exemplos que eu já falei. Você pode acionar e desacionar fluido refrigerante, acionar um eixo árvore para um lado ou para o outro, desligar o eixo árvore. Esse M06 aqui a gente vai usar direto, que é habilitar a troca de ferramenta. M30 também a gente vai usar direto, que é o fim de programa. M98 e M99 a gente acaba não usando, que no Siemens tem outra forma de chamar o programa. Mas a gente vai utilizar bastante esses códigos M aqui. Dos códigos G, também que eu falei para vocês, vocês têm as interpolações linear com avanço rápido ou programado, que é G00 e G01, interpolações circulares, que também são as helicoidais, aqui é pausa, o tempo de espera, seleção de plano de trabalho, com G20 ou G21, que no Siemens isso aqui muda, no Siemens isso aqui é o G70 ou G71. São o sistema de unidades, né? Você pode escolher as polegadas em unidades. Você pode escolher as unidades em polegadas ou em milímetros. G40, aqui tem cancela a compensação automática de raio da ferramenta. G41, 42, compensação de raio da ferramenta direita e esquerda. Isso aqui o que é, pessoal? Compensação de raio da ferramenta. Quando a gente dá a coordenada da ferramenta, normalmente você dá a coordenada do ponto da peça que você quer cortar, né? Se você tivesse que dar a coordenada do centro da ferramenta toda vez, isso seria um trabalho extremamente difícil de fazer, porque você ia ter que ficar calculando, falar, olha, minha peça aqui tem 30 milímetros, mas a ferramenta tem mais 6 de diâmetro, então é 3 de raio, então tem que somar 3 para cá, e a hora que eu vou fazer uma circunferência, eu vou fazer um raio, cortar um raio, então eu tenho que somar no raio da minha circunferência também para fazer, ia ficar extremamente árduo. Então você coloca, quando você está programando, você sempre coloca o ponto da peça que você quer passar com a sua ferramenta. E aí com essas compensações automáticas de raio, você diz para a máquina se a sua ferramenta vai passar à esquerda ou à direita, por isso que tem compensação à esquerda ou à direita, e aí ela faz as continhas para você de quanto que ela tem que deslocar essa ferramenta para o lado para poder fazer o corte certinho. Isso aqui dá muita zica, dá muito problema, então você tem que saber exatamente o que você está fazendo, tá? Compensação de comprimento da ferramenta, esse G43 aqui funciona da mesma forma, só que para o comprimento da ferramenta, né? E no Siemens isso daqui já é automático, porque você pré-programa a ferramenta e ele já compensa sozinho. G49 cancela a compensação automática, isso aqui a gente acaba não usando. G54 e G59 são os zeros peça que você pode programar. A princípio, muitas máquinas só tem 6 zeros peças disponíveis, mas a máquina Siemens tem o G54.1, .2, .3, .4, tem um monte de zero peça lá que você pode, se eu não me engano, são algumas centenas que você pode definir lá. E por que é legal definir mais de um zero peça? Por dois motivos. Ou você tem uma geometria bem complicada e fica mais fácil fazer o programa se você trocar de referência de vez em quando. Ou você pode ter várias peças fixadas na mesma mesa ali. E você pode fazer a usinagem de várias peças numa passada só, né? Então você tem um zero peça para cada peça e você vai basicamente repetir o programa que faz aquela peça para diferentes zeros peças. Então você vai fazer poucos programas para fazer a mesma peça aí. Depois G90 e G91, essa aqui a gente usa direta também, que é você usar coordenadas absolutas ou incrementais. G94 e 95 a gente usa muito em torno, para dizer se você quer o avanço da ferramenta em milímetros por minuto ou em milímetros por rotação. Milímetros por minuto a gente usa direto em fresa e milímetros por rotação a gente usa direto em torno, porque conforme você vai usinando a peça, você vai mudando o raio da sua peça bruta ali. Então se você mantiver a mesma velocidade de rotação, você vai diminuir a sua velocidade de avanço ali na peça, né? De avanço no sentido radial ali, no sentido entrando na peça.
Então, e se você estiver fazendo um desbaste frontal, ou se você estiver fazendo um corte, por exemplo, isso influencia muito, porque o raio vai variar muito. Então você consegue fazer uma programação na máquina onde, quando você vai entrando com a peça quando você vai entrando com a ferramenta na peça que está sendo usinada, ela vai aumentando a rotação para manter a velocidade ali de corte da ferramenta sempre constante. E aí você consegue ter uma usinagem bem bacana. E o G96 e G97, velocidade de corte constante ou rotação constante. Isso aqui a gente também usa bastante para torneamento, tá? É mais ou menos o mesmo esquema. Beleza. Aí se você olhar para o programa CNC, pessoal, vou olhar para o programa CNC e ele vai ter mais ou menos essa cara aqui, ó. Olha só como ele é mnemônico, né? Você olha para ele e você não entende nada. Mnemônico, a palavra mnemônico quer dizer que é uma palavra que é algo que você entende só de olhar, né? Algo mnemônico. Uma interface de um programa mnemônico é aquela interface que você só olha para ela, você já sabe o que fazer naquele programa. Isso aqui é o contrário de mnemônico, né? Isso aqui é totalmente, você olha para esse programa aqui e você fala, sei lá, pode sair um Power Ranger daqui, eu não estou nem sabendo. Então, mas vocês vão aprender a ler isso daqui, né? Inclusive tem várias operações repetidas aqui que não precisava estar repetida e tudo mais, mas tudo bem. Depois a gente vai aprender a limpar esse código aqui também. Mas esse código está bem padrãozinho, né? Então você tem aqui na primeira linha aquela instrução O que eu falei, que vai dar o tamanho da peça. Depois a gente tem aqui uma linha que a gente vai usar direto, que é uma linha que a gente define várias coisas, né? O tipo de movimento que eu vou fazer, o zero que eu estou utilizando e tal. Vem que aqui já tem movimento também, tem troca de ferramenta, enfim. Tem várias coisas aqui que estão acontecendo nesse programa aqui que a gente vai aprender mais pra frente. Mas ele termina com M30 aqui, ó. M30 quer dizer fim de programa. E se você reparar na numeração das linhas, que é o número que vem depois do N, ele tem um salto aqui de 5 em 5. E você pode escolher como é que você quer seu salto no seu programa, de 1 em 1, de 5 em 5, de 10 em 10, e assim por diante. Não faz diferença nenhuma, né? Mas tá aí. Bom, agora a gente vai falar um pouquinho de coordenadas, pessoal. O que são coordenadas absolutas? Bom, as coordenadas elas vão dizer onde que está o meu ponto, né? As coordenadas absolutas, você consegue elas através da simples leitura dos pontos mais relevantes da peça no plano cartesiano. Então é bem simplesinho mesmo de você ver as coordenadas absolutas. E nesse caso aqui eu coloquei que a sequência dos pontos é entre aspas irrelevante para a definição do trajeto da ferramenta. Por que entre aspas? Lógico, para definir o trajeto da ferramenta tem uma sequência lá de coordenadas que você tem que definir. Eu não posso mandar a ferramenta para posições aleatórias, né? Então não vai dar errado a minha peça. Mas aqui isso quer dizer que as posições são absolutas, quer dizer, eu não preciso saber qual era a posição anterior para saber qual será a próxima. Mas se eu apenas ler uma das posições aqui, eu já vou saber onde é que a minha peça está precisamente, onde a minha ferramenta está precisamente. Então vamos ver como é que funciona isso daqui, ó. Aqui eu tenho o desenho de uma peça, aqui inclusive tem o desenho da peça que eu quero usinar e o desenho da castanha aqui do torno, tá tudo junto. Tem umas cotas aqui, eu sei que tá bem ruizinho de ver esse desenho aqui, mas se tiver alguma cota muito ruim eu falo para vocês. E a gente tem dois símbolos aqui, ó. Tem um simbolinho aqui nesse canto e outro símbolo aqui, ó. Esse símbolo aqui que parece um alvo com essa partezinha aqui pintada, ele é o zero máquina. E esse simbolinho aqui de baixo é o zero peça. Isso aqui pode mudar também de notação para notação, tá? E a ideia aqui é que a gente tem alguns pontos. Ó. Tem o ponto P1, P2, P3, P4, P5, P6 e P7. São basicamente os pontos que você vai precisar passar com a sua ferramenta para fazer a usinagem desta peça aqui. E a ideia é que a gente descreva esses pontos P1 a P7 em coordenadas absolutas, que é o caso, utilizando como referência o zero peça e o zero máquina. Então a gente vai fazer o exercício duas vezes. Vamos lá. Então eu vou começar pelo zero máquina, que o zero máquina está aqui, depois eu vou para o zero peça. Bom, eu tenho o eixo X,
vertical positivo para cima e o eixo Z horizontal e positivo para a direita. Beleza. A posição aqui, qual que é a posição do ponto P1? Bom, em Z eu estou a 300 milímetros do meu zero máquina e em X eu estou aqui, ó, olha a anotação aqui, tem um φ aqui cortado, 240. Isso aqui quer dizer que eu estou no diâmetro 240. Quando eu estou no diâmetro 240, não quer dizer que eu estou em X igual a 240. Quer dizer que eu estou numa posição na qual o diâmetro dessa peça aqui seria de 240 milímetros. Se o diâmetro é 240, o raio é 120. Então eu estou numa posição aqui onde o meu X vale 120 milímetros. Então eu tenho X 120 e Z 300. Esse é meu ponto P1 aqui, ó. X 120 e Z 300. Beleza. Aí o próximo passo aqui é de P1 para P2. P2 está numa posição aqui que é o centro da minha linha de rotação aqui, então o diâmetro só pode ser 0, e ele está a 3 milímetros aqui da pontinha da peça. Só que olha, o meu zero de Z está aqui, eu tenho 25 milímetros até o comecinho da peça aqui, e mais 55 milímetros até a frente da peça. Então, do zero em Z até a frente da peça eu tenho 80 milímetros, mais 3 aqui eu tenho 83 em Z e 0 em X. Então, 83 em Z e 0 em X. Beleza. Depois eu vou para P3. Bom, de P3 eu só andei 3 milímetros aqui no sentido de Z para trás, né? Então eu fui de 83 para 80 e o X continuou sendo 0. Tá aqui. De P3 para P4 eu não vou andar em Z, vou continuar no mesmo Z, e eu vou subir do diâmetro 0 para o diâmetro 30. Subir para o diâmetro 30 significa subir para o raio 15. Então X vai ser 15 e Z vai ser 80, vai continuar sendo 80 aqui, né? Então tá aqui. Depois eu vou vir aqui do meu P4 para o P5. Então eu não vou andar em X, meu X vai continuar sendo 15. E no P5 eu tô aqui, ó, a 25 daqui até aqui na frente 80. No P5 eu andei menos 30, então eu devo estar na posição 50 em Z. Beleza, 50 em Z, continuo 15 aqui em X. Daqui para P6, eu andei mais 10 milímetros aqui, eu fui de 30 para 40 aqui com relação à face da peça, então aqui eu estava em 80, menos 40, eu fui para 40 em Z. E em X, eu subi do diâmetro 30 para o diâmetro 50, então eu subi do raio 15 para o raio 25, então meu X tem que ser 25 e o meu Z tem que ser 40, então tá aqui, X25, Z40. E aí, para ir para a posição 7, eu estou na mesma posição em Z, então meu Z vai continuar sendo 40, e eu subi para o diâmetro 53. Diâmetro 53 significa raio 26,5, então X 26,5, Z 40. Beleza, fizemos todas as posições aqui dos 7 pontos com relação ao zero máquina. Vou fazer a mesma coisa com relação ao zero peça. Então, para o zero peça, o que vai acontecer aqui, ó? Inclusive, o meu zero peça, ele está aqui na frente, ó, está aqui na frente da peça, tá vendo? O zero peça está aqui. Então, olha só, eu tenho 300 milímetros aqui do zero máquina até a posição P1 aqui, mas eu tenho 80 milímetros do zero máquina até o zero peça. Então, do zero peça até a posição P1 em Z, eu tenho 220 milímetros só aqui. E em X vai continuar sendo a mesma coisa, porque o zero máquina e o zero peça têm a mesma posição X. Então, eu vou estar aqui no diâmetro 240, que é a posição X igual a 120. Então, tenho X 120, Z 220. O que eu vou fazer? Eu vou vir para cá, ó.
Vindo para cá, eu fui para a posição x igual a 0 e z igual a 3 milímetros só, né? Porque o meu 0 peça está aqui e o P2 está aqui na frente. Então, 0 e 3. Beleza. Fui para a posição 0 e 3, andei para P3, que fica em 0 e 0. Né? Então, está aqui 0 e 0, que é o meu 0 peça. Passei por P3, fui para P4. Continuei em x igual a 0 e fui para o diâmetro 30. Aliás, continuei em z igual a 0 e fui para o diâmetro 30 em x. Diâmetro 30 quer dizer raio 15. Então, x15, z0, está aqui. Para P5, o que vai acontecer? Eu estou andando para trás do 0 peça aqui. Então, fui 30 milímetros no sentido negativo do 0 peça. Então, menos 30 aqui, no z. E no y e no x eu não andei. Então, o x vai continuar em 15 aqui. Então, menos 30 e 15. Depois aqui, como a gente já viu, eu ando 10 milímetros negativo em z, então vai dar menos 40. E eu ando 10 milímetros positivo em x, porque eu vou do diâmetro 30 para o 50, então eu vou do raio 15 para o 25, andei 10. Então o x vai ser 25 e o meu z será menos 40. Então tá aqui. E por último, na posição 7, eu vou só subir mais 1,5 mm em x, na verdade, né? Eu vou do diâmetro 50 para 53, então eu vou em x de 25 para 26,5 e o meu z vai continuar sendo menos 40. Então tá aqui. Repare duas coisas importantes, pessoal. A primeira coisa, o x vai ser igual nos dois casos, do 0 peça e do 0 máquina, porque o x do 0 peça e o x do 0 máquina são iguais, né? Eles estão alinhados aqui. Então, nada mais justo do que os x serem iguais. Com relação a z, o que aconteceu? O 0 peça está 80 milímetros para frente do 0 máquina. Como isso acontece, eu consigo calcular a coluna z aqui do 0 peça simplesmente através de subtrair 80 milímetros do que eu tinha aqui no 0 máquina. Então 30 vai para 220, 83 vai para 3, 80 vai para 0, 50 vai para menos 30 e 40 vai para menos 40. É só tirar 80. Né? Então basicamente, quando a gente define o 0 peça, olha só, meu 0 peça está aqui em x igual a 0, y igual a... Aliás, x igual a 0, z igual a 80. Quando eu defino o 0 peça, é exatamente isso que a minha máquina faz. Ela pega tudo aquilo que eu programei com a referência com 0 peça, soma com a posição do 0 peça em relação ao 0 máquina e ela vai executar tudo aqui que está escrito no 0 máquina, mas você programou aqui com relação ao 0 peça. Tá? Então, quando eu uso coordenadas absolutas, é isso que a minha máquina faz, principalmente quando eu uso um 0 peça, né? Isso que a minha máquina vai fazer.